Olá, boa tarde a todos. Nós vamos começar essa primeira jornada do nosso programa público, da exposição A Terra, o Fogo, a Água e os Ventos, por um Museu de Errância, com Eduardo Glissant. Agradeço a todos que vieram e que estão aqui conosco hoje. A ideia dessas conversas é realmente ser um momento de troca com os artistas que estão com a gente aqui, e uma troca bem informal, aberta. Então, acho que nós vamos ouvi-los um pouco, contar dos seus trabalhos, das suas práticas, e a gente vai ter um momento para conversar, para perguntar, enfim, para entender melhor os trabalhos que estão aqui expostos. A exposição, para quem ainda não viu, ela abriu ontem, aqui no Instituto Miyotaki. Ela está naquelas duas salas ali do fundo. Também convido vocês a visitarem a mostra, que fica em cartaz até fevereiro. E eu queria agradecer às pessoas que estão aqui presentes, que fizeram parte disso. Primeiro, agradecer aos artistas, Rafael, Hamedine, a Minha, que vai se juntar a nós em breve. Também gostaria de agradecer ao Glissant Art Found, que está aqui presente com o Ronan. A gente tem que agradecer a Sylvie Glissant, que aqui está representando o Instituto do Monde, que também é um parceiro, e a Anne Luyot, que representa a temporada França-Brasil. Bom, a gente vai começar, então. Bom, Rafael, tudo bom? Primeiro eu queria... Bonjour. Bonjour. Eu queria, enfim, que você contasse um pouco da sua pesquisa em têxteis, em tecido, de onde vem isso, e em seguida a gente pode contar um pouco sobre a cena que está representada no seu trabalho. Para quem não viu o trabalho ainda do Rafael, é esse trabalho que a gente tem aqui em cima da gente. A gente tem a felicidade de estar realmente, enfim, abaixo do trabalho. E, bom, vou passar a palavra a você. Ok. Alors, Então, bonjour bom à tous. dia a todos, boa tarde. Donc, je m'appelle Eu sou Rafael. Je suis donc un Eu artiste sou um basé artista à que vive Paris. em Paris, né? Voilà, et j'ai Eu grandi cresci donc à em Paris Paris, mesmo, issu d'une oriundo de uma famille família à la fois de italienne et origem caribéenne, de tanto do Guadeloupe. Caribe, da Guadalupe, quanto da Itália, uma dupla Et origem. j'ai donc Ou fait mes seja, os études meus à estudos eu fiz Paris em et à New Paris, em York. Nova York. Et E effectivement, je montre efetivamente, ici olha, une o que grande está pièce aí textile representado, essa grande peça têxtil, assez né, que é récente. bastante recente, aliás, Elle e fait ela partie faz d'une parte de uma série de de pièces peças textiles têxteis avec une forte com uma dimension forte narrative dimensão narrativa et qui, en fait, e que, na verdade, representa o quê? la A cérémonie du Bois cerimônia do Caïman, Bois-Caïman, que é partie uma de parte l'histoire da haïtienne et história do caribéenne très Haiti, do importante. Caribe, muito importante. Cette série de Essa pièces série de textiles, elle peças fait têxteis, então, ela, toda a enfin, série, ela elle fait faz partie parte, ela d'un mesma, de ensemble um conjunto qui tend à donner que tem a justement une tendência de dar uma representação, propiciar uma representação de grandes pontes históricas do Caribe, da história do Caribe, que não foram, que não tiveram uma representação. E eu, na verdade, trabalho com códigos, né, da pintura da história, eu recorro a eles. Eu tenho uma prática que é pictórica, né? Eu me defino como pintor. Eu tenho um trabalho de pintura bastante clássico e desde uma série de anos, meu trabalho pictórico se abriu, né, para o texto, notadamente para essas grandes peças narrativas e que, afinal de contas, o que elas representam? Elas formulam, de certa maneira, uma contra-história da história que nos foi dado ler, né, no Ocidente, eu diria. E aqui, o que nós temos nessa peça? Ela se chama A Carreira do Bois-Caïman. E, do ponto de vista técnico, é um grande patchwork têxtil, então todo foi costurado junto, né? Tudo foi montado junto por costura.
E, ao mesmo tempo, nós temos a impressão digital no tecido, né? Que o tecido que forma o fundo da obra, mas também muita peça de algodão tingido na minha oficina, e tudo que é iconográfico, ou seja, todas as imagens, toda a figuração, chega pelas serigrafias sobre tecido. E é o modo como é que eu trabalho. É justamente para tentar, o modo é para tentar dar uma representação, descrever a essa história que não tem representação, que não foi representada, e eu utilizo a estética, a técnica da colagem, para poder reformular, para me apropriar tanto de trechos da imagética universalmente conhecida, oriunda da história da arte, da história da fotografia, muito notadamente, e essa técnica da colagem me permite criar, afinal de contas, esse novo relato, né, que é uma composição, um relato composto, né, que agrega. Para criar essa peça, por exemplo, eu olhei muito, né, olhei demais, me debrucei sobre a pintura naif do Haiti, do Caribe, que tem uma narrativa muito forte, que também propicia um meio de contar sua própria história. E eu gosto justamente muito misturar, eu posso dizer, tanto as artes, entre aspas, artes maiores, entre aspas, como a história da pintura, como a história da pintura nos mostrou, né? Eu vou muito a museus, sempre fui a museus do tipo Louvre ou Metropolitan, ou seja, museus ditos universalistas, nos quais a gente tem acesso a um conjunto visual muito global, e sobre o mundo todo, sobre vários períodos diferentes, e eu justamente, o que eu faço? Eu venho captar, eu vou beber nessas imagens para compor uma outra narrativa graças à colagem. Então, aqui, os rostos que nós temos são rostos oriundos de fundos fotográficos coloniais. Eu trabalhei, em certo momento, com os arquivos do Museu do Quai Branly, em Paris, que tem um arquivo de 700 mil fotos do período colonial, essencialmente da história francesa, então, principalmente na África, mas não só, também na Ásia. E, na verdade, o que foi que eu tentei fazer? Uma leitura dessas imagens que são problemáticas, hoje problemáticas, é difícil olhar porque elas foram feitas, né? As fotos foram feitas, as imagens foram captadas num contexto tanto exótico, uma consideração de exotismo para com o continente, para com aqueles povos, e além disso, fotos que eram uma espécie de inventário iconográfico daquelas populações. E eu, o que eu fiz? Eu vou buscar nessas imagens retratos, figuras que são fortes, com presenças, né, olhares, poses que vêm chamar, interpelar o espectador. E a ideia, então, é inverter, uma vez mais, a simbólica, o simbolismo das imagens. Ou seja, nós temos, ao mesmo tempo, uma inversão da forma estrutural, porque esse grande panorama, essas telas panorâmicas são oriundas da história da pintura. Nós podemos dizer os grandes narrações, grandes narrativas dos impérios coloniais eram de representar, por exemplo, representar grandes batalhas. Num projeto precedente no Panteão, por exemplo, eu fiz uma grande peça panorâmica sobre a Batalha de Vertières. Essa batalha é a batalha mais importante da história do Haiti, porque é o momento justamente no qual os revoltosos venceram as tropas de Napoleão, as tropas francesas. E no Panteão, em Paris, essa inversão, nesse trabalho que eu fiz lá, esse jogo com essa forma da pintura extremamente conotada e invertida completamente, é isso que me interessa. Então, é isso que nós temos aí, essa inversão de propor uma contra-história, tanto com os meios, finalmente, também do poder, usando os meios do poder, mas recorrendo também, vendo como é que o povo pode dar uma resposta a essa dominação.
Então é isso. O que eu poderia dizer mais dessa tela, dessa obra? Eu não vou ficar aqui fazendo uma longa explicação. Acho que seria legal você contar um pouco sobre a cena em si que está representada. Acho que a gente não tem, no Brasil, a gente tem algumas distâncias e que a gente não deveria ter em relação a uma história do Haiti, uma história do Caribe. Então, se você puder contar um pouco sobre o que é essa revolta e o que é essa cena que inspira uma revolta, seria importante, para contextualizar um pouco. Ok. Então, falando um pouco mais do contexto, é uma cena que representa essa série do Bois Caïman, que é o começo da revolta das pessoas em situação de escravidão no Haiti. Então, é 1791. Os dois personagens que são principais, digamos, à esquerda e à direita. À esquerda, nós temos o Cécile de Fatiman, à esquerda ali, que é um mambo voodoo, né? É uma sacerdotisa voodoo que oficiou essa cerimônia do Bois Caïman com Toti Boukman, que é o personagem à direita, o masculino. Ele também é um sacerdote. Então, esses dois sacerdotes e sacerdotisa dirigiram a cerimônia do Bois Caïman, que foi uma cerimônia importante porque ela unificou pessoas escravizadas em diversas plantações do norte do Haiti. E foi a partir dessa cerimônia que uma solidariedade nasceu ali entre as pessoas oriundas das várias plantações, onde a revolta começou justamente. E a gente vê muito justamente o que? Referências ao voodoo na obra. Por exemplo, para contar um caso para vocês, o VV são os símbolos, dá para vocês verem ali na parte de baixo, são serigrafias, né, em torno da árvore. Esses VV são os Loa, ou seja, deuses voodoos. E em 2013, eu tinha feito uma residência no Haiti, em Jacmel, no sul do Haiti, que é um ponto de cruzamento do voodoo, é uma zona muito importante de prática voodoo. E o que aconteceu ali? Eu fiquei nessa residência, eu fiquei um mês morando na casa de uma mambo, aprendi muita coisa sobre isso e pude assistir às cerimônias, etc. E, por exemplo, para essa peça que está aqui, eu recontactei essa sacerdotisa para ter a certeza que eu estava utilizando os bons símbolos, né? E então, esses símbolos que estão aí, então a Cécile Fatiman, por exemplo, isso também me interessa no meu trabalho de retratista. Enquanto portraitista, eu tento representar figuras históricas que existiram efetivamente, mas, na verdade, o que eu tenho dessas figuras? Poucas informações. Eu tenho fiapos de informação biográfica, o que permite que eu tenha um espaço para experimentação. Isso abre um espaço também para a minha imaginação, mas, ao mesmo tempo, eu procuro ter elementos, coisas que são reais, que estão ligadas a elementos biográficos reais, efetivos, que eu possa ter tido. Então, a Cécile Fatiman, por exemplo, ela tem ali em volta do pescoço, vocês veem pendurado, um símbolo voodoo que significa o loa com o qual ela é guiada, né? Então, são pequenas coisas assim que são muito características. Claro, a presença da música e da trance, e aquela peça ali, a árvore no centro da cena, que também no centro da tela, que tem uma presença constante em todas as cerimônias voodoos, tem essa árvore. Então tem o jogo entre os verdadeiros, os autênticos códigos sagrados e os fiapos, os pedacinhos de imagem reais que eu consegui, oriundos da pintura popular do Haiti. Rafael, você começa essa conversa falando sobre a sua origem, sobre essa coisa haitiana e italiana da sua família, mas também francesa, e acho que isso tem... É francês? Guadeloupe, Italie. É Guadalupe, perdão. É que a gente falou tanto de Haiti que eu me confundi, perdão. Eu queria que você contasse um pouco sobre isso, acho que a exposição ela tem enfim, um lugar de pensar a errância, os movimentos, que vão muito de encontro com o pensamento do Édouard Glissant. Então, eu queria que você contasse um pouco sobre sua origem, ou suas muitas origens, e sobre como é estar aqui conosco. Oui. Na verdade, e como eu disse, eu cresci na periferia de Paris, mas
eu ia muito visitar minha família na Guadalupe, e isso foi um lugar onde eu fui muito menos para a Itália do que eu fui para Guadalupe. Então, eu tenho uma ligação muito forte com a cultura da Guadalupe, especialmente com as tradições populares. E o que aconteceu também é que antes de eu fazer pintura, eu era músico ou aprendiz de músico, enfim, eu tocava em bandas, em grupos de carnaval, eu fazia percussão. E todas essas tradições ligadas tanto ao carnaval quanto a outras tradições musicais, como, por exemplo, recentemente eu pude fazer no Palais de Tokyo, em Paris, com uma performance que eu fiz com uma associação de dança de quadrilha. Eu penso que no Brasil vocês têm uma versão de quadrilha, né, de dança de quadrilha, essa dança que vem diretamente da Europa e que foi completamente creolizada no Caribe. Então, é isso. Eu posso dizer o quê? Que apesar do fato de eu crescido na periferia de Paris, eu sempre tive raízes que ficaram culturalmente na minha família e na minha vivência pessoal, no Caribe, outras, e me marcou muito enquanto artista, essas raízes, essa mescla. Eu falo com frequência do Haiti na minha exposição no Palais de Tokyo, em Paris, de onde vem essa obra que está exposta aqui. Foi uma exposição muito focada, que focou muito a história do Haiti, mas eu penso que justamente a história do Haiti alimentou muito e deu muita esperança a todas as outras ilhas do Caribe. Porque, afinal de contas, aquela revolta ela foi bem sucedida, no sentido de que a escravidão ali foi interrompida, e a ilha foi a primeira república negra a se tornar independente, e, ao mesmo tempo, esse interesse pela história do Haiti, esse interesse sempre esteve presente, porque todo aquele episódio, toda aquela história, para mim, é um exemplo. Eu falo sempre disso, porque, historicamente falando, há muitos acontecimentos interessantes que aconteceram, claro, mas, globalmente, o fato de constatar a ausência desses relatos, desses episódios na história oficial da França, aliás, eu diria mais do que a ausência, eu posso falar mesmo do desaparecimento consciente, né, isso faz que, para mim, seja importante, enquanto artista, falar dessas histórias e mostrar a que ponto elas marcaram, afinal de contas, a história contemporânea. Então, sim, a minha ligação à cultura do Caribe, ela se fez dessa maneira, de modo muito natural, e eu diria que o encontro com o pensamento do Glissant se fez quando eu era estudante. Porque, na verdade, eu já estava nesse questionamento, tanto sobre o retrato, quanto sobre a representação, sobre a história também. E a estética que eu manipulo hoje da colagem, a estética que eu trabalho hoje, né, nessa heterogeneidade de conceber as coisas, no momento em que eu descobri o pensamento do Glissant, honestamente, eu devo dizer, foi na biblioteca da minha mãe, para ser bem honesto, bem simples. No começo eu passava na frente das prateleiras dos livros sem prestar a menor atenção, mas foi preciso que uma jovem curadora me falasse quando eu era estudante, e eu falei para minha mãe, tá, todos os livros estão aí, ela falou, bom, basta abrir, né? E isso foi uma revelação, no sentido de que ali eu pude captar no pensamento do Glissant o que, afinal de contas, o que animava o meu trabalho era a busca, era a mesma, eram as mesmas intenções, a atenção sobre os objetos da atenção era a mesma atenção. Então, é importante, efetivamente, de estarmos numa espécie de atitude aberta e de acolhimento, que justamente a estética da relação é isso, né? Propicia isso, né? E que eu, enquanto artista, carregava e trabalhava frente a essa situação política que nós vivemos, tanto na França quanto no Brasil, nos Estados Unidos, ou seja, de um totalitarismo e de uma versão extremamente fechada da cultura. O pensamento do Glissant, para mim, é uma espécie de porta de saída positiva frente a todos esses recuos, né? Então, eu diria, é assim que eu leio o meu trabalho,
Eu ligo o meu trabalho a esse pensamento e, graças a isso, toda uma geração de artistas que estão na exposição, na gravação, eles podem ter tido quase que um suporte teórico e poético à nossa trajetória de artistas e, portanto, eu penso que é uma bela homenagem que nós estejamos aqui nessa exposição com ele, com a sua coleção. É isso. Acho que a gente pode, vocês anotam as dúvidas e as perguntas, acho que a gente pode fazer uma rodada de conversa, cada um fala, e depois a gente vai para as questões específicas e perguntas para cada um, pode ser? Então, agora, eu vou chamar o Hamedine. Muito obrigada, Rafael. Bom, Hamedine, tudo bem? A gente se encontrou em Salvador, no começo desse ano, então eu queria que você contasse um pouco sobre a sua relação com o Brasil recente, como foi essa vinda para cá, e contasse um pouco sobre os trabalhos que estão na exposição. Tem 2 trabalhos comissionados na mostra. Assim que vocês subirem, quem viu, tem 2 painéis, 2 pinturas bem grandes do Hamedine, cada uma sobre um pensador, sobre uma história. Acho que tem coisas em comum com o que o Rafael disse. E queria que você contasse um pouco sobre ela, e depois a gente pode falar sobre os trabalhos que estão dentro da mostra. Acho que é isso. Passo a palavra para você, Hamedine. Bonjour. Então, bom dia, olá, boa tarde a todos. Muito obrigado, Carol, obrigado ao Instituto Tomiotaki por nos acolher, por nos receber aqui. Obrigado a Sylvie, aqui presente, por essa bela oportunidade de trabalho e de diálogo, de conversa, aqui com essa coleção Edouard Glissant, sobre ela e sobre as novas gerações de artistas. Então, a minha ligação com o Brasil é muito recente. Eu vim pela primeira vez em abril, fui a Salvador, da Bahia, para uma residência de pesquisa, de estudo, mas também de descoberta, porque eu preciso ir aos países, de sentir um pouco as coisas, de conhecer as pessoas, para poder trabalhar sobre certas coisas, mas eu diria que é uma relação um pouco de descoberta, de novidade, uma certa curiosidade, um desejo de saber um pouco mais, de conhecer mais, e sobretudo porque Salvador da Bahia fica na frente de Dakar, só tem o Atlântico entre nós, né? Mas fica na mesma altura, na mesma ligação, então naturalmente é uma ligação que é histórica, mas ao mesmo tempo trânsica, poética, e que alimenta e é alimentada por muitos outros elementos. Então, é muito comovente, na verdade, de estarmos aqui, de vir ao Brasil, estar aqui na América Latina em geral, porque é uma coisa que me marcou muito quando eu cheguei a Salvador, foi que eu reconheci a minha mãe, minha irmã, eu via meus irmãos, eu via meus primos em toda parte. Você entende, né? Quer dizer, era um reconhecimento, foi isso, né? Então, é a segunda vez que eu venho, que eu estou voltando ao Brasil, agora a São Paulo, é um pouco diferente. Mas tem uma energia muito diferente, mas tem uma bela energia. É uma cidade muito surpreendente, muito viva, e eu espero que continue sendo assim, né? E então, relativamente ao trabalho que eu estou mostrando aqui, são 2 momentos de trabalho. São trabalhos que se ligam, né? E que se associam numa continuidade. O primeiro trabalho fala sobre uma revolta. É um trabalho que eu fiz em Bombaim, na Índia,
com um coletivo, um grupo de artistas, e nós tínhamos um crack house, um espaço em Bombaim, e eles me convidaram. Eu estive lá durante vários meses para trabalhar em torno justamente de uma seleção de escritores africanos da diáspora, mas da diáspora afro-americana também. Escritores que foram selecionados, eles escolheram 12 autores, e a ideia era justamente de ver um pouco como criar um espaço de diálogo com o texto num território que eu não domino, mas absolutamente. E nós temos, então, com os artistas que eu fiquei conhecendo lá, nós fizemos uma série de gravuras sobre as gravuras a partir da capa dos livros desses autores, e o que me interessa também é de trabalhar com o objeto livro, é ver como os autores, os próprios autores, né, consideram, encaram a criação do próprio texto e a relação que eles podem ter também com as editoras, né, responsáveis pela edição dos livros, tudo aquilo que sustenta, que está na retaguarda desse trabalho. Isso me interessa como material, mas também como os escritores escolhem as imagens que eles representam nos textos. Por exemplo, a capa de um livro, e aí a imagem, a iconografia. E esse é um desejo. Eu tenho uma formação, eu sou bibliotecário de formação. Eu fui bibliotecária durante cerca de 10 anos em instituições públicas. Eu vendia livros na rua. E em Dakar, na África do Oeste, justamente, existe toda uma prática de vendedor de livros nas ruas, nas feiras, né? Ao lado do vendedor de batata, de bala, de batata chips, tem gente que vende livro e eles carregam pilhas de livros, você encontra isso na praia, em todo lugar. Então, empilham-se livros como se empilham batatas. Então, ao lado disso, eu trabalhei a noção de performance, né? Eu tive essa prática de vendedor de livros na rua. Então, o que eu tento fazer também é ver como os clássicos da literatura da afro-diáspora, diaspórica, se quisermos, poderiam propor como o que esta diáspora poderia propor como forma, e não só como texto. Não como texto absorvido, mas também como imagem, né? A partir do texto, o texto evoca e transporta uma imagem que pode ser acessível a todo mundo, ou minimamente que pode criar um novo relato, uma nova narrativa. Então, o que eu sempre tento fazer é partir do texto, ter o texto como um ponto de partida para chegar a uma forma. Isso também é uma maneira de reescrita, de reescrever, porque eu não trabalho, por exemplo, com cor, eu não sou pintor, né? Eu estou mais do lado da colagem, né? Eu não pinto tanto, eu ponho pedaços junto, eu tento escrever, eu tento compor uma forma de escrita que possa, ao mesmo tempo, aliar. Por exemplo, no têxtil aqui, você tem um trabalho de bordado, que está aqui exposto, né? Um trabalho que já existe, é um trabalho de escrita. Há imagens, claro, mas há também tem poemas, há frases. Eu gosto desse tipo de trabalho, de citação, né? De recolocar, de certa forma, os autores ou os textos mesmos, os próprios textos, né? Claro, recolocá-los no contexto atual, para colocá-los, para dar vida a eles, né? É isso. E um deles é feito... Mas sim. Um dos trabalhos é feito a partir do caderno de viagem do Nilo, do Edouard Glissant, o primeiro deles, não é? E queria que você contasse um pouco sobre como é o seu encontro com Glissant, nesse sentido. Talvez a Sylvie possa falar mais sobre isso, mais do que eu, né?
Alors, en fait, ma rencontre avec Glissant est un peu... O meu encontro com Glissant data de alguns anos e foi a primeira vez em que eu senti que havia alguma coisa, uma possibilidade de diálogo. A primeira vez foi há alguns anos. Eu trabalhava em Calais, no norte da França, lá em cima, e eu estava fazendo um filme que se chama A Maison Bleue, a Casa Azul, sobre a situação dos exilados na França. Calais é um ponto de passagem para a Inglaterra, tá? E na Europa em geral. Então, eu li esse texto do Glissant, que tinha sido publicado no jornal Le Monde Diplomatique em 2006. Não há fronteira que não possa ser atravessada, é o nome do texto. E é um trabalho que é, ao mesmo tempo, um texto fundador sobre a ideia da fronteira, a nossa relação com a fronteira, com a viagem, mas também com a paisagem. O modo como as fronteiras hoje produzem violência, criam violência, desumanizam. E o Édouard Glissant nos convidava justamente a reconsiderar a fronteira não como uma possibilidade, mas como uma possibilidade de encontro. Havia, então, esse trabalho de foto essa artista da Venezuela, se eu não me engano, uma espécie de grande vigia, enfim. Você pode estar ali, é uma vigia mesmo, você está ali, mas você vê muito mais longe, e isso me marcou muito na ocasião, e eu comecei a partir desse momento, eu comecei a produzir imagens com uma distância, ou seja, o que se constata, o que nós constatamos na Europa, por exemplo, quando se discute, quando se trata desse tipo de tema, mesmo o modo de filmar isso é bastante problemática, né? A produção produz o modo de produzir imagens sobre pessoas que estão em situação de dificuldade é problemático. E há uma responsabilidade também para quem produz as imagens, que fabricam formas, né? Há uma responsabilidade de fazer isso de um modo que seja radical, mas ao mesmo tempo justo, preciso. Então, esse texto me ajudou muito a fazer esse trabalho de uma certa forma, lá na região, localmente. E o que me interessou no carnê de viagens, no diário de bordo da viagem, foi ao mesmo tempo os cadernos de viagem, foi o fato de ser um diário, alguém que estava numa geografia, num espaço, e que escrevia todos os dias, e outra coisa que era um diário, né? Alguém que escrevia todos os dias, e o que me interessou foi ver os desenhos, as figuras, não é? Foi algo que me interessa muito, ver como os textos podem produzir imagens, ou vice-versa. Isso me... O carnê, os próprios cadernos de viagem, né? O caderno já é um objeto formal muito interessante, um objeto de arte muito interessante. E como eu dizia, o fato de transformá-lo, né, em texto, de produzir essa mutação, produzir um outro tipo de escrita, funciona super bem. Eu não sei se a Sylvie não quer falar do caderno, talvez mais tarde. E eu também quis fazer dialogar, ou quis que o Eduardo dialogasse. Eu cito um historiador senegalês que trabalhou muito com a importância das línguas tradicionais africanas, não é? E ele fez todo um trabalho de conexão. Ele conectou, por exemplo, a língua egípcia com o Wolof e outras línguas regionais, nacionais africanas, e há alguns anos isso me interessa. Ele fez esse tipo de conexão, me interessa devolver, dar uma nova vida a essas línguas, e
e ressaltar a importância e trabalhar a importância delas no pensamento contemporâneo. E o outro texto, a outra tela, é um poeta do Senegal, que se chama Dussala, que você conhece, que é um poeta muito poderoso, muito forte, que tem uma relação com o real um pouco defasada, e ele escreveu uma antologia de poemas que foi publicado, Marcaus é o nome, há cerca de 15 ou 20 anos é que essa antologia foi publicada, ele ainda está vivo, e eu gostaria de prestar uma homenagem, eu quis prestar uma homenagem a eles e fazê-lo dialogar com os cadernos de viagem, né, produzir esse diálogo entre os dois. Muito obrigada, Hamedine. Eu sei que você também trabalha com materialidades. Existe um processo de construção de objetos. Enfim, queria que você contasse um pouco sobre isso, porque acho que é importante também no seu trabalho, esse lugar da instalação, da coleta, enfim, da colagem. E queria que você contasse um pouco sobre, se puder, óbvio, sobre o seu trabalho na Bienal de São Paulo, porque o Hamedine e a Mínia são artistas que estão também nessa próxima edição da Bienal. Então, que nós vamos poder ver a partir de amanhã, na verdade, a partir de depois de amanhã. Enfim, a gente vai poder realmente conhecer os trabalhos de ambos. Mas, se você puder contar um pouco sobre essa outra face do seu trabalho, por favor. O trabalho, então. O trabalho de instalação e de colagem é muito interessante para mim, bastante interessante para mim. Porque o que eu tento fazer? Eu tento ver, por exemplo, num território como Salvador, imediatamente eu vou verificar a ligação natural que pode haver. Qual é a ligação natural? Evidente, é o Atlântico, é o oceano. Há todo um imaginário que passa pelo navio, pelos barcos, pela piroga, por toda a embarcação, ou seja, o ventre do Atlântico, a dobra das ondas, né, o fundo de cada navio, o porão. Existe todo um imaginário ligado a isso, que associa essas duas geografias. Eu quis ter isso como ponto de partida, e eu tentei, então, criar um espaço que seja, ao mesmo tempo, um espaço de produção de algo novo, mas também de mobilização. Ou seja, quando a gente chega, quando a gente vê a forma, eu espero que algo aconteça, que algo se produza nas pessoas. Não sei, né? Mas eu espero. Eu reuni muita coisa, eu catei muita coisa, recolhi muita coisa na praia, passei muito tempo com os pescadores, fui aos terreiros, né, de candomblé, de umbanda, fiz um trabalho de coleta, né, de coisas muito simples, de objetos muito simples, e recriei também uma espécie de biblioteca muito ancorada na literatura brasileira, literatura afro-brasileira. Eu não conheço muito bem, mas eu fui ajudado por pesquisadores da USP, da Universidade de São Paulo. Nós fizemos uma série de escolhas, né? E também existe todo um trabalho de coleta de objetos entre o Senegal, o Mali, a Mauritânia e Salvador. E eu quis também passar pela forma escultural, quer seja máscara, na forma de máscaras, né? Mas há também muitas citações, há enormemente citações. Então, eu convido vocês a passar, nos ver depois de amanhã, nos visitar a partir de depois da manhã na Bienal. É bem legal, bem interessante. Muito obrigada. Obrigada, Hamedine. Agora eu vou passar para a Mínia. A Mínia, a gente tem a felicidade aqui no Instituto Tomiotaki de já trabalhar com ela em um outro projeto, que agora está em cartaz na França, no Frac Pontchartrain, e que é uma exposição que começa na França e que tem um desdobramento aqui no Brasil. E esse ano a gente começou lá e agora temos a Mínia aqui conosco. E eu queria, Mínia, que você contasse um pouco sobre essas esculturas que estão no espaço positivo
e, enfim, contasse um pouco de onde elas vêm, sobre essa ideia de constelação, que de algumas coisas, de algum jeito elas guardam. Para quem não viu a exposição, ou para quem viu, e vou contextualizar, o trabalho da Minha está nessa sala daqui, dessa daqui, e são uns trabalhos pendurados em madeira, são umas esculturas muito bonitas, são 3 esculturas, relembrando o trabalho. Então, Minha, passou para você. Boa tarde, obrigada, Ana. Alors, Aqui no Brasil, eu monto uma série de esculturas que são oriundas de uma reflexão, são resultado de uma longa reflexão, de uma reflexão de muitos anos. Há muitos anos eu reconstituí um céu, eu imaginei um céu com elementos importantes para mim, a partir da minha relação com o território da Guadalupe. Então, eu mostrei essas constelações e fiquei nisso na época, mas por ocasião de uma pesquisa, de um estudo para uma exposição que vai começar na Guadalupe daqui a 15 dias, que nós estamos fazendo com Etienne de France, que também partiu dessa exposição que está exposto aqui em cima. Então, com Etienne, nós encontramos toda uma comunidade de arqueólogos da Guadalupe e, na verdade, discutindo com Edouard Bérard, um profissional baseado na Martinica, conversando, discutindo, ele nos falou para o fato do povo Galiná, a constelação das Pleiades, que é aquele caranguejo, né, sírico, né, para nós tem essa conotação, mas a constelação é conhecida, é uma marca do ciclo solar, né, do ciclo anual. E isso me remeteu à minha pesquisa sobre as constelações e eu quis aprofundar esse trabalho, então essa pesquisa, e eu comecei a pensar, a refletir sobre essa reflexão do nosso lugar, de onde nós estamos, essa relação com o céu, e é uma referência que está em todas as culturas, né, de se basear no céu para se guiar, né? É um dos nossos guias, não é? Que cada povo apreende e conta e associa a seu modo. Então, me veio novamente essa questão do relato, da narrativa, a relação com o território, e o que me interessou ali, me interessava, era compreender quais são os elementos que me cercam, que eu posso considerar como contemporâneos, mas que sejam marcadores ancorados no meu local. O que me interessa muito, eu vivo na Guadalupe, o que me interessa muito é compreender como esse território me alimenta e como eu alimento esse território. E é uma noção realmente de vai e vem, né? É uma ida e vinda, é uma dimensão de relação que é física, mas que é também psicológica, de cuidado com a dimensão do local. A situação da Guadalupe faz que haja uma relação com o local que seja absolutamente particular, específico, tanto pela assimilação quanto pela relação com a autonomia ou a responsabilidade, ou ao contrário, a não autonomia e a não responsabilidade. Então, todas essas dimensões me trabalham muito, né, e também na nossa escrita sobre o nosso corpo, em relação com o território, e a maneira como a narrativa existe. Há muitos silêncios. O que esses silêncios nos dizem? A dimensão da narrativa no meu trabalho é um eixo de pesquisa que foi assumindo cada vez mais lugar desde os últimos 5 ou 6 anos. Então, para voltar às constelações e às estrelas, a série de esculturas que está aqui, ela fazia parte de uma série maior, mais importante, que eu mostrei em janeiro desse ano, numa galeria, em Malfarès, e então, lá, na ocasião, elas estavam acompanhadas de fragmentos de uma constelação que eu propus a partir de telas existentes. Então, eu passei de criar constelações completamente a compor constelações a partir de um céu real, a partir de estrelas que já existiam, que existem. Então, eu propus a constelação da rã, porque a rã marca a transição entre o dia e a noite, é um animal que canta muito, então, que nos alimenta com essa frequência. Então, essa relação é importante, alimenta. Assim que chove, por exemplo, que muda um pouquinho o tempo, ela canta.
é um animal que acompanha, que nos acompanha muito e acompanha o clima, as mudanças. Então, eu quis começar essa série com a rã, e tem as esculturas que estão aqui, são, então, propostas de constelações que virão, que eu vou fazer, que eu deverei fazer. São as primeiras frases, né? Então, as questões, eu quando trabalho com uma questão, ela me acompanha por muito tempo. Eu considero como uma amiga que vai me acompanhar por muitos anos. Então, é uma nova etapa que se abre com essa dimensão de leitura do céu e também um aspecto que me interessa, no elemento de cultura, o fato de trabalhar as constelações, a fonte da ancoragem delas e a sua razão de ser na mitologia que lhes é própria, compensam o modo como a Guadalupe pensa sobre si mesma e se pensa. São questões que são muito vivas e muito cheias de vivacidade, com uma certa dimensão de reivindicação no momento presente, e isso me interessa muito. Uma dessas constelações. If you prefer. Merci. Uma dessas constelações, ela tem um formato dessas flores de banana. Todos os formatos são baseados em plantas e etc. Eu queria que você contasse um pouco do formato dessas estrelas que compõem essas constelações. Sim, é isso. As flores da bananeira, e também tem um antúrio, numa das coisas que estão suspensas. E o que eu introduzo ali? A ligação com o tempo, que notadamente na minha ligação como mulher, na minha linhagem feminina. A flor da bananeira eu utilizo no meu trabalho há muitos anos porque tem a ver com o útero feminino, né? Então, o contato da contaminação, né? O bananeira está associado com essa situação do solo contaminado, 90% da população contaminada, a bananeira representa a contaminação, com notadamente os órgãos sexuais afetados, e para a mulher, então, a ligação é óbvia, porque as consequências são muito graves e a população que está assimilando a gravidade dessa situação. Então, a bananeira, para mim, eu associei a essa situação de contaminação muito problemática, muito grave. Então, voltando à questão do relato, da narrativa, eu, quando olho a reação frente a essa situação, eu considero que há muito pouca reação, porque há uma relação muito suave. O que eu considero é que nós ainda estamos compreendendo como nós vivemos com um solo contaminado, doente. O que isso significa nos nossos corpos? O que isso significa na minha relação com a minha vizinha, quando a minha vizinha me oferece alguma coisa? O que significa quando eu vou comprar um inhame, uma mandioca, quando eu vou comprar algo? Há vários níveis, né, em que nos afetam relativamente à terra, o que nós comemos, as plantas, é a primeira coisa afetada por essa contaminação. Então, eu trabalhei no cuidado, né, no tratamento do útero, porque uma das consequências da contaminação é que as mulheres têm tido endometriose, não só por causa dessa contaminação, mas muito. Na Guadalupe tem um fenômeno muito forte, muito presente relativamente a isso. E como essa flor tem a capacidade, tem propriedades curativas, né? Eu quis falar disso, desse espaço do corpo doente, mas que para mim deve ser visto, deve ser entendido como um espaço, considerado como um espaço condenado, mas não como condenado, mas um espaço a nos reapropriarmos. Eis a importância do cuidado, do tratamento para mim. Esse aspecto é importante. Então, muito mais do que trabalhar com a bananeira, já faz isso antes, eu tentei trabalhar com essa flor que cura, ou seja, para trabalhar a dimensão da cura, do tratamento, da possibilidade de repensar o espaço do corpo, repensar a ligação com o território. Então, a flor da bananeira, elas são esse elemento que eu utilizo nessa conotação e tem uma ligação para mim com os úteros, no plural de onde eu venho, né? Ou seja, toda a filiação materna, toda a linhagem materna é importante, entender quais são as heranças,
o que em mim fala sem que eu saiba e que vem de outras mulheres que existiram antes de mim. Bom, a Minha também está... Perdão. A Minha também é uma das artistas da Bienal e, Minha, eu sei que o trabalho da Bienal ele envolve cerâmica e são outras materialidades. Queria ouvir um pouco dessa matéria que você escolhe para fazer os trabalhos. Por que dela? No FRAC, na exposição que a gente está em cartaz na França, a gente tem uma grande instalação feita de terra. Então, tem alguma escolha material que eu acho que é interessante de que você comente um pouco sobre. Essa escolha da matéria vem diretamente do lugar onde eu cresci. Minha mãe e meu pai são Michel Morin, ou seja, é uma questão conceitual, são pessoas que não têm medo de pular de cabeça em novos desafios de realizações técnicas, né? Então, a Guadalupe tem uma vegetação muito presente, muito forte, muito viva, e que fala muito, ela é muito faladeira. E eu cresci, então, nessa relação com o ferro, com uma espécie de criatividade espontânea em volta de mim, muito ligada com a terra, muito ligada com as plantas. Então, meu trabalho está muito, ele deriva diretamente disso, deriva de estar em relação com o local onde se vive, porque ele nos faz vibrar, ele vibra e nos faz vibrar. Então, os materiais, as matérias-primas com as quais eu escolhi trabalhar, eles têm uma carga, eles têm uma história, uma voz. Eu cresci numa zona ali perto de um vulcão, né? E esse vulcão tem uma voz. Ele tem uma importância de construção na própria história, na terra, mas também da minha pessoa, para mim. Então, o modo de trabalhar é verdade. Eu atribuo muita importância aos materiais, mas também porque o meu processo de trabalho pode ser muito longo e eu preciso, então, ter um tempo de escuta. Eu preciso que a matéria viva comigo e que eu viva com ela. E eu penso que isso é possível se a gente trabalhar com coisas sensíveis. Ou não. Sei lá, eu estou pensando bem, eu não estou de acordo com o que eu acabo de dizer. Em todo caso, essa materialidade, ela vem também do fato de que são materiais que estão à minha volta e que eu observo de muitas maneiras diferentes. São escolhas que eu faço, é muito longo, é um processo longo, lento. Por exemplo, a madeira queimada, ele veio como? Como é que me veio isso? Porque os meus pais estão sempre trabalhando no jardim, então tem fogueiras, tem esses restos, esses resíduos de madeira queimada. Eu observei isso a vida toda. Então, eu transformo isso, né, para poder falar, por exemplo, dessas constelações, mas é algo que me habita e eu habito de uma outra maneira. Já habitava isso de uma maneira diferente antes. Falando da Bienal, eu decidi trabalhar com folhas de cana, com óleos de cerâmica. As folhas são daqui de São Paulo. E, na verdade, é uma instalação que eu pensei de um modo bem diferente, relativamente ao que eu faço normalmente, porque eu vi uma instalação antes. É a primeira vez que eu trabalho assim. E é uma instalação, então, que mais uma vez fala da relação, da ligação de mãe, filha, filiação, tratamento, cura, herança e relação com o território. E eu quis fazer uma ponte entre os dois territórios relativamente a essa planta que é a cana de açúcar, essa dimensão da plantação de cana. Existe cana, né, de onde eu venho. Na Guadalupe, o que nós chamamos de diacão, os olhos da cana, o olho da cana,
Na verdade, é a parte que a gente vai plantar, que a gente vai enterrar. É de lá que surgem as raízes. Então, é um ponto de partida, é um jogo de palavras muito simples, né, que eu utilizei de partir dos olhos da cana, ou seja, daqueles nozinhos, né, a partir do qual as raízes vão crescer, para ter, a partir dali, a construção, essa imagem no espaço, né, de ter os olhos do qual saem, né, que são o ponto de partida das folhas da cana que nos guiam, que nos falam. Existe uma dimensão sonora em colaboração com um designer som que se chama TX, que trabalha a dimensão do exílio, do movimento e do despertar no espaço. Muito obrigada a todo mundo que está aqui. Acho que a gente pode fazer uma rodada de perguntas. Alguém quer perguntar alguma coisa? Ninguém tem dúvidas? Vem cá, Sara. A gente vai pedir só para você falar no microfone, porque é para tradução. Essa é a Sara, gente, ela é da nossa equipe de comunicação do Instituto Tomi-Otaki. Eu só ia dizer que, como você perguntou para os outros também, ver como começou a relação com o Glissant da minha. Só para não deixar essa passar. Ok. Alors, O meu ponto de partida com Glissant foi chegar à escola de arte em Lyon. Eu tinha 18 anos, nós éramos duas alunas negras, um amigo do Senegal, que me disse, olha, Minian, se você quer aguentar nessa escola, você precisa de armas, você precisa de ferramentas, você precisa, né, trabalhar o Frantz Fanon e o Glissant. E o Glissant foi vital, né? Foi incrível. Eu já tinha começado a produzir formas que, na verdade, punham os elementos em formação, em relação, mas a escola de arte, a escola artística de Lyon, né, na época, há mais de 15 anos, era uma escola que colocava o discurso antes da forma e era preciso poder se defender. E eu já tinha as minhas intuições, a importância do local, a importância do fluido, a importância do movimento do corpo do espectador, mas entrar em contato com o Glissant foi determinante, e quando eu falei do Glissant na época, ninguém conhecia o Glissant. Então foi um apoio para mim, um sustentáculo para mim, de poder entender na prática esse pensamento, essa opacidade. Isso, para mim, foram conceitos extremamente importantes, porque eles permitiram, eles foram um apoio, um sustentáculo. E naquele momento, na escola de arte, num sistema que, na época, eu poderia chamar de exercia uma pressão, um juízo intelectual muito violento, isso foi fundamental. Obrigada. Mais alguma pergunta, pessoal? Tá todo mundo meio tímido agora. Vem. A Sara tem mais uma pergunta. Pode ir. É só uma curiosidade do fato do Amidine ter feito o trabalho em Mumbai. Dizer por que ele escolheu essa cidade e talvez porque tivesse sido importante fazer em outro lugar. Parler de ton choix de faire... Fala de novo. Do porquê você escolheu Mumbai para fazer o trabalho inspirado, isso, nos livros e tal. E por que não outra cidade? Enfim, porque um outro país, não sei. Eu não escolhi. Foi só uma oportunidade de trabalho. Faz alguns anos eu queria começar a criar formas, e eu fiquei conhecendo esse comissário, esse curador que está sentadinho aqui, ó, num jantar em Paris, e nós discutimos, conversamos um pouco, ele me disse, o que você faz? E eu disse, eu estou tentando ser artista. E ele falou, você quer vir numa residência em Bombaim em fevereiro?
E eu disse, estou indo, sem problemas. Então, eu cheguei com os meus 12 livros, a minha malinha, e a partir de lá, a gente imaginou o projeto. Mas são também encontros, né? São pessoas que a gente fica conhecendo que permitem que as coisas existam de uma maneira muito agradável. E nesse projeto foi assim que aconteceu. Muito obrigado a você aqui presente. Mais alguma questão? Bom, acho que não. Ah, tem, da Mari, por favor. Essa é a Mari Per, nossa gerente de educação aqui do Tomi Otaki, e ela também é responsável por um programa chamado Experiências Negras, que é um programa, enfim, muito importante aqui do Tomi. Tem informações no nosso site, mas a Mari depois pode contar um pouco mais sobre o que é esse programa, mas enfim, passo a bola para você, Mari. Bom, obrigada. Muito bom ouvi-lo sobre os 3 trabalhos e pela natureza da nossa função. A gente encontrou um desafio gostoso que é como conversar sobre essa exposição com as crianças, sobre o pensamento do Glissant, que vocabulários são esses. E tem uma palavra que para nós nos abraçou muito esse processo, que é a travessia, que é o outro, o encontro. E eu queria ouvir de vocês como é e se vocês nos ajudam a construir esse vocabulário. Como a gente, a partir dos trabalhos de vocês, ou do que vocês estão lendo do Glissant, da exposição aqui no Instituto, como vocês nos ajudariam a contar para as crianças. Que travessia é essa? Acho que tem muita travessia nos trabalhos, que lugares que eles passam, as travessias dos discursos, dos registros históricos, e para a gente tem um vocabulário e reconhecimentos muito próximos, né? Mas para crianças que nunca saíram dos seus bairros, das suas cidades, o outro é muita coisa. Então, vou pedir ajuda. Alors, des mots, Então, des mots palavras. qui peuvent Palavras aider que podem à faire des ajudar a connexions, fazer as à faire du lien. conexões. Moi, ce que O que eu ce qui me marque O que me toujours quand je marca lis sempre Glissant, quando eu leio o Glissant c'est sa é a capacidade d'écoute dele de qui encontro que résonne ecoa pour des para personnes qui ont pessoas des que têm experiências expériences completamente diferentes, mais dont les expériences mas sont cujas toutes experiências marquées são todas marcadas par por aujourd'hui hoje, le né? fait qu'on Pelo fato soit de que nós dans, estejamos dans des num rythmes em ritmos qui nous obrigam à a décider decidir avec quoi on veut être com en o lien. que nós queremos estar associados, ao que nós queremos nos ligar. Se nós não fizermos essa escolha, aí não dá. Então, a escuta no Glissant é fundamental para mim, essa noção. Eu não penso que ele fale disso dessa maneira, não é isso que eu estou dizendo, mas é a capacidade, na verdade, de acolher a mudança. E eu penso que para uma criança tem sempre essa dimensão de descoberta permanente, que é fundamental e que alimenta tanto, mas também escutar a si mesmo. Então, nesse vai e vem, há uma grande riqueza. É isso que me veio quando você fez a sua pergunta, mas eu posso pensar mais sobre isso. Mas o que me veio, assim, de bate-pronto foi isso. Bom, pensando então nas crianças, pensando em adulto, né? Essa exposição é um país um pouco sem fronteiras, né? É uma convocação de diferentes geografias, mas que tem uma ligação natural. Tem alguma coisa que acontece
porque existe tanto essa sensibilidade do Glissant relativamente às formas, mas também eu imagino a simpatia que ele deve ter tido por artistas, ele amava os artistas, e a possibilidade para nós, a nova geração, de estarmos aqui. É uma grande generosidade em Glissant, porque ele nos permite o acesso à poesia. Nós temos todos essa relação com a poesia, porque é difícil entender a poesia, mas o fato de podermos ler a poesia dá um clique. Imediatamente você começa a entender, você começa a gostar da poesia. E esse é um momento, é um declique fundamental, e o Glissant permite isso, né? E ele permite isso, mas, ao mesmo tempo, ele permite também que a gente se desterritorialize, que a gente rompa com a noção de território, a gente rompa com o lugar onde nasceu, porque tem sempre algo possível. Existe essa dimensão do possível, não há essa injunção de ter que explicar tudo ou de pertencer, né? O Glissant nos permite habitar o mundo. Então, eu penso que quando as crianças virão aqui, vocês podem dizer para eles que elas podem habitar o mundo e que elas podem se deixar habitar pelo mundo. Ouais, non, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Ouais, c'est bon. Ouais, ça marche. Ça marche? Ça marche, ouais. C'est bon. En tout cas, c'est bon. Moi, je parle. Ouais. Eu falaria do quê? Várias palavras, e eu diria utopia. Utopia por quê? Porque, para mim, é justamente face a esse mundo que recusa justamente a complexidade cultural, histórica. Eu penso que no pensamento do Édouard Glissant existe essa noção, essa concepção de que há uma utopia realizada e ainda em vias de se fazer a caminho, e essa abertura face ao outro, esse encontro de culturas, de experiências, ela traz esperança, ela carrega em si a esperança. E eu diria também, talvez, l'utopia, a experiência compartilhada. Porque eu penso que o que nós podemos viver na região do Caribe, no Brasil, por exemplo, está tão ligado ao que tem no Brasil, e tantas experiências que são tão semelhantes, tão parecidas. Eu posso falar da América do Norte também, mas justamente porque talvez para os jovens brasileiros que vão descobrir tanto o pensamento do Glissant quanto essa cena, com novas gerações, esse palco em sentido figurativo, com novas gerações como nós, vai perceber que nós todos carregamos em nós uma mesma visão do mundo. É isso. Bom, gente, a gente está chegando no final da nossa conversa de hoje. Eu queria agradecer ao Rafael, a Medina e a Mínia por estarem aqui. A gente ainda vai ter um tempo de circular na exposição e ver, e a gente vai ter uma outra mesa que começa às 16h. Mas eu queria terminar com uma citação do Glissant. Essa exposição por um Museu de Errância, ela é com o Édouard Glissant. Então, na exposição, vocês vão ver vários momentos em que o Glissant aparece em citações, ele aparece em vídeo, e eu vou encerrar essa conversa de hoje com uma citação que está no nosso catálogo. Enfim, gente, o catálogo está à venda em cima, é um catálogo lindo, fruto de muito trabalho e com muitas traduções inéditas do Glissant para o português. Acho que vale dizer isso também. Acho que tinha um desejo nosso, enquanto curadores, eu e o Paulo, de
trazer esse pensamento e de fazê-lo circular. Então, eu vou terminar. A Cata está trazendo o catálogo para eu mostrar. Ó, viu? O catálogo super bonito. Bom, eu vou ler. Já disse que essa paisagem é mais desmedida em nossas literaturas do que a conformidade física do que nossos países poderia sugerir. Isso porque ela não está saturada de uma história, mas fervilhando de um sem fim de histórias convergentes, espalhadas pelos arredores, ávidas por se unir, sem se aniquilar nem se reduzir. Acho que é isso, gente. Muito obrigada a todos.